Bom dia, amados! Shalom! Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa. Ainda no tema de revelação, no mesmo texto que nós lemos, primeiro capítulo de Efésios, capítulo 1, continuando aqui o texto, ele diz assim, o apóstolo Paulo: oro também para que sejais iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Querido, hoje eu quero falar com você aqui nessa manhã sobre essa revelação geral, que eu chamo de uma revelação geral, de uma revelação ampla. Nós precisamos da revelação de detalhes da nossa vida. E Deus revela isso, Deus nos fala. Deus é o Deus que fala. Nosso Deus não é um ídolo. O ídolo, a diferença do ídolo é que o ídolo não fala, o ídolo não vê, o ídolo não toca. Não, Deus é Deus. Deus é Senhor. Ele, de fato, fala conosco. Mas independente dessa direção específica, eu chamo uma revelação geral que o apóstolo Paulo fala aqui, para que vocês entendam as riquezas da sua glória, para que o vosso entendimento seja iluminado, para que vocês entendam qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Querido, nós precisamos dessa revelação da santidade, da grandeza, da imensidão, da infinitude de Deus. Deus, ele é infinito, Deus é eterno. Deus era, é e será eternamente. Deus é fato gerador de todas as coisas. Deus, ele não precisa de substrato, ele não precisa de matéria-prima, ele traz a existência. Por quê? Porque Deus é Deus. Então, muitas vezes, isso que eu estou falando pode parecer óbvio para alguns, mas muita gente limita Deus de acordo com a nossa pequenez, a nossa humanidade. Nós olhamos Deus a partir da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Então, Deus é forte, mas a gente não pensa, mas Deus não é tudo. Não, Deus é tudo. É como aquela pessoa que fala assim, eu não oro, eu nem vou incomodar Deus, Deus não se incomoda. Salmo 121 diz que Deus não dorme, o guarda de Israel não cochila, não dorme. Ele é supremo, ele é eterno, ele é santo, santo, santo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então a grandeza de Deus é infinita. Nós limitamos muitas vezes pela nossa relatividade, pela nossa dificuldade de compreensão, né, da santidade de Deus. Então nós achamos que Deus ele transige com algumas coisas, Deus ele se molda em algumas coisas. Não, Deus não se molda. Deus é o molde, Deus é o Senhor. Então nós precisamos buscar a Deus, conhecer a Deus dessa maneira. Porque não há limites para o que Deus pode fazer e não há limites para o que Deus é. Porque ele diz, eu sou. Então essa tem que ser a nossa fé. Um Deus que é infinito na sua grandeza, infinito no seu poder, infinito na sua misericórdia. Que conhece por dentro, que conhece, sabe, todas as coisas são reveladas a Deus, querido. Diante dos olhos do Senhor, nada passa oculto, nada passa oculto. Enquanto você estava dormindo, Deus estava te vendo. Enquanto você está andando, enquanto você está entrando, saindo, ontem, hoje, eternamente, Deus conhece todo mundo. Porque Deus é infinito. Deus, a grandeza de Deus é infinito. A sua grandeza é infinita, o seu poder é infinito. Então eu quero trazer isso para você, porque quando nós olhamos para Deus, há um abismo
Deus e eu. Então, quando eu olho, quando eu entendo isso, eu entendo a graça. Eu não posso não entender a graça, mas eu entendo a necessidade que eu tenho da graça de Deus. Porque Deus é tão santo e eu sou tão pequeno. Deus é tão grande, eu sou tão miserável, que não há como os meus atos de justiça, minhas boas obras, a caridade, nada que eu faço é capaz de me trazer a presença desse Deus tão grande, tão infinito, tão poderoso, tão eterno, tão maravilhoso. Mas aí existe a graça. Jesus, Filho de Deus, ele vem para me buscar e me levar à presença do Senhor. Isso é a graça, é Deus me buscando, é Deus me alcançando. Jesus Cristo é essa ponte. O sumo pontífice é Jesus Cristo, não é papa, não é santo, não é imagem, não é ninguém, não é pastor, não é igreja, é Cristo. Jesus é a ponte. Ele nos leva ao Pai. Mas quando eu preciso entender esse abismo que existe, e eu só entendo isso quando eu consigo entender que Deus não é como eu. Deus não é como você, Deus não é como alguém muito bom, não. Deus é perfeito em todas as coisas. Deus é eterno, Deus é maravilhoso, poderoso. E quando eu entendo isso, eu me quebranto, porque como um Deus tão grande, tão poderoso pode me amar, conhecendo os meus defeitos, conhecendo as minhas fragilidades, conhecendo os meus absurdos, as minhas loucuras, complexidades, as minhas inconstância, como amor, graça. Então eu quero que nessa manhã você entenda, você precisa dessa revelação de que Deus, de quem é Deus, para que você possa conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. Um beijo no seu coração, que nesse dia você busque a Deus com toda a sua plenitude, para a glória de Deus. Deus abençoe você, querido. Shalom.